No sentido de complicação, como a gente estava falando, que as mães, eu sei que ele tem refluxo, ele vomita, ou golfa, ou regurgita, mas o que isso pode causar de dano para o bebê? Tem alguma complicação para esse bebê? No caso, aí eu volto a falar do refluxo fisiológico e do refluxo patológico. No caso de um refluxo fisiológico, isso não vai ter impacto nenhum, não vai ter nenhuma complicação na vida do bebê, porque não mexe com a qualidade de vida dele, não mexe com o sono dele, não mexe com o ganho de peso nem o desenvolvimento desse bebê, não mexe com a alimentação desse bebê, com absolutamente nada. Então ele não terá complicações, esse bebê não terá complicações de um refluxo fisiológico. Por outro lado, se ele tiver uma doença do refluxo, onde há quebra da barreira ali de defesa, mecanismo de defesa ali do trato gastrointestinal, ele pode ter uma corrosão desse esôfago, por exemplo, fazendo a esofagite de refluxo, uma esofagite eosinofílica, e aí ele vai ter uma qualidade de vida ruim, ele vai ter dor, ele vai ter um sono prejudicado, ele pode ter um crescimento e desenvolvimento prejudicados, é um bebê irritado, é um bebê que pode até ter vômitos com sangue, que é uma coisa que imagino que assusta muito a família. Então, é uma condição onde toda a família acaba ficando preocupada, nervosa, interfere em toda a família. Outra complicação também grave, como a gente estava falando, é a pneumonia, são as pneumonias aspirativas ou pneumonias de repetição, justamente por conta desse conteúdo ácido que vem misturado com leite, esse conteúdo de ácido clorídrico que vem até a faringe, a laringe do bebê, e ele acaba aspirando esse conteúdo e vai para os pulmões. Aqueles pacientes que têm uma condição crônica e também os mesmos que têm mais propensão a ter doença do refluxo, eles também têm maior chance de ter essas complicações, principalmente as pneumonias. O prematuro, pela própria imaturidade dessa coordenação, deglutição, respiração. Os pacientes que têm um problema respiratório crônico, onde já tem árvore respiratória mais debilitada, tipo fibrose cística, broncodisplasia pulmonar, pacientes com uma neuropatia grave, por exemplo, paralisia cerebral, que também tem uma dificuldade de coordenar essa deglutição, essa respiração. Esses pacientes, eles têm mais propensão a desenvolver essas complicações. Porém, qualquer paciente que tenha a doença do refluxo, se for grave, a gente também tem graus de doença do refluxo, tem graus mais leves, tem graus mais graves, mais acentuados, conforme esse grau for aumentando da doença, esse paciente pode, infelizmente, cursar também com uma pneumonia de repetição, uma esofagite de refluxo, que são mais graves. Uma doença, um refluxo fisiológico também, ao longo do tempo, pode se tornar um refluxo patológico, uma doença do refluxo. Então, o paciente tem que ser acompanhado. Ele pode ser ali, ter tido o diagnóstico dele de refluxo fisiológico, ser um golfador feliz, um vomitador feliz, mas com o tempo, esses mecanismos de defesa do trato gastrointestinal deles serem quebrados, essa barreira ser ultrapassada e ele começar a desenvolver os sintomas de doença de refluxo e tudo que ela acarreta. Infelizmente, isso pode acontecer, por isso que a gente precisa estar sempre de olho, acompanhando esse paciente, orientando a família e a qualquer sinal de alerta, já comunicar o pediatra geral ou o gastroenterologista pediátrico, que é a especialidade da pediatria que cuida, que trata do aparelho gastrointestinal, do sistema digestório.